Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que prazer, que alegria estar aqui pela primeira vez. Minha gratidão, pastor Francisco Pereira. Obrigado, pastor. Ao pastor Josafá Pereira. Obrigado, pastor. Pastor Jeconias. Em nome da juventude. Obrigado, pastor, por esse convite. Parabéns a todos os jovens por essa festa linda. Deus abençoe a vida de vocês. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui nesse lugar. Pegue a sua Bíblia, por favor. Quero te convidar a ficar de pé. Deus abençoe a prefeita, a sua equipe. Deus abençoe a cantora Idia. Lucas, capítulo de número 5. Abra, por favor. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Na verdade, quero pedir a você que nós possamos ler dois textos, por gentileza. Lucas, capítulo de número 5 e João, capítulo de número 21. Se você puder marcar aí o João, nós leremos primeiro o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, e logo após o Evangelho de João. Trago um abraço da minha igreja. Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a igreja do pastor Silas Lima Malafaia. Minha família, eu sou casado com a irmã Thaís. Nós temos dois bebês, um de 4 e um de 5 anos, o Benjamin e o Rubem. Pastor, por que eles não estão aqui? É que são muito pentecostais, né? Tem que conhecer a igreja primeiro, porque sobe na cadeira, desce, sai do outro lado. Benjamin agora aprendeu a adorar. O problema é qualquer música que toca, ele levanta a mão. Pode ser louvor, pode ser outra música. Tocou música, ele levanta a mão. Tem que explicar para ele: isso aí não é louvor não, meu filho. Da próxima vez nós chegamos aqui juntos. Lucas, capítulo de número 5. Deus abençoe Thaís, Benjamin e Rubem, os amores da minha vida. Lucas, capítulo de número 5, versículo 4. Depois leremos João, capítulo de número 21. Nós temos um tema, ele vive. Eu quero trafegar por esse tema que Deus colocou no coração dessa juventude. Lucas 5, versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, então lance as redes para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não temais, porque de agora em diante serás pescador de gente. E arrastando a rede e os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Avance mais um pouquinho, por favor. João, capítulo de número 21, abra aí, por gentileza. João, o Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 3. O Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 3, diz assim: Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. E foram, entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, Jesus estava na beira da praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou: filhos, será que tem algo aí para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, e já não podiam puxar de grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas com peixe por cima, e havia também pão. E Jesus disse: tragam agora alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus disse a ele: venham e comam. Amém? Você pode sentar-se. O que é um chamado? O que é um chamado? Um chamado, num conceito, num sentido muito genérico, significa uma convocação para um propósito de vida.
Meus, eu me lembro quando alguém um dia chegou para mim e perguntou: e aí, Miguel, você tem chamado? E na minha cabeça só existia um jeito de ter chamado: está trabalhando no lugar normal, de repente Deus fala com você e você vai para a África. Eu pensei assim: eu tenho que ver se minha mãe vai deixar eu ir. Só que hoje eu entendo que chamado, ele não está resumido apenas em se trabalhar para Deus, mas também em estar com Deus. Quando Deus chama alguém, a nossa primeira missão não é só falar sobre Deus, mas também andar com Ele. Porque um chamado, ele exige um relacionamento constante com quem chamou. Isso porque é possível você trabalhar para alguém sem conhecer esse alguém. Quantas pessoas você não conhece que trabalham em grandes multinacionais e trabalharam ali a sua vida inteira e nunca tiveram contato direto com o seu empregador? Isso porque a sua relação é de funcionário e chefe. Só que o emprego é diferente de um chamado, porque o emprego é o que você faz para se sustentar, teu chamado é o que você nasceu para fazer. E por favor, entenda que quando Deus chama alguém, Ele não está necessariamente dizendo: olha, larga seu emprego, venha trabalhar para mim. Mas com certeza Ele está dizendo: esteja onde estiver, seja no emprego, fora do emprego, ou em qualquer lugar, anda comigo. Esses dois textos que nós lemos, Lucas 5 e João 21, são dois textos que a teologia chama de textos paralelos. Apesar de estarem em livros diferentes, eles têm fatos iguais. Os dois textos falam de pesca, os dois textos falam de peixe. Os dois textos falam de barco, os dois textos falam de rede. Os dois textos falam de decepção, os dois textos ilustram Jesus. Os dois textos focam em Pedro, só que no primeiro texto Pedro foi chamado, no segundo, restaurado. Eu gosto de Lucas capítulo 5, o texto que as pessoas chamam de o chamado de Pedro. Só que não foi a primeira vez que Pedro encontrou com Jesus. A primeira vez que Pedro encontrou com Jesus foi em João 1,42, quando de longe Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, Simão, filho de João, a partir de hoje teu nome será chamado Pedro. Eu gosto disso aqui, porque o nome Simão significa aquele que ouve, e o nome Pedro significa pedra ou rocha. Então de cara Jesus está dizendo: sei quem você é, Simão, mas sei quem você vai se tornar, Pedro. Ou seja, você não será só alguém que ouve, mas vai se tornar uma rocha tão resistente, que através dos séculos ainda vão falar no teu nome. Porque quando Jesus chama alguém, ainda que esse alguém não tenha visto, Ele já viu aonde esse alguém vai chegar. Quem sabe você não está olhando para mim dizendo: pastor, quem sou eu para viver tudo que Pedro viveu? E Ele está olhando para você dizendo: quem é você para menosprezar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida? Eu fico pensando por que Pedro não foi seguir Jesus na hora que Jesus mudou o nome dele. Eu não entendo por que ele não fez isso e resolveu voltar para uma vida antiga. Mas eu sei que existe um Deus que insiste em fazer você viver uma vida nova. É intrigante como Deus acredita em pessoas desacreditadas. É lindo como Deus insiste em pessoas que não mereciam ser insistidas. Pastor, como é que Deus insiste? Porque é perfeito você ver Deus pegando pessoas comuns e transformando em pessoas extraordinárias. Pastor, e qual é a prova da insistência de Deus? A prova da insistência de Deus está sentado aí do seu lado. A prova da insistência de Deus está pregando aqui para você. A prova da insistência de Deus é você aí olhando para mim pensando: ah, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu estaria naquele mesmo lugar, no meio daquelas mesmas pessoas, vivendo no meio daquele mesmo povo. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Muitos dos que estão aqui nem vivos estariam, mas porque Ele decidiu insistir, você chegou, foi lavado, foi remido, perdoado. E apesar de ser frágil, inconstante, pecador, tem uma graça derramada sobre a sua. Onde estão os alcançados pela graça aqui? Onde estão os frutos da insistência de Deus? Aqueles que estão dizendo: se não fosse Ele eu não chegaria, pastor. Se não fosse Ele não tinha sobrevivido àquele acidente, não tinha sobrevivido àquela afronta, não tinha sobrevivido àquele assalto, não tinha sobrevivido àquela doença, não tinha sobrevivido àqueles tumores. Mas porque Ele decidiu insistir, eu cheguei nesse dia para... eu estou sentindo a presença dele aqui. Será que tem alguém aqui fruto da insistência de Deus? Se você chegou, se você está e se você vai permanecer, é porque Ele vive e reina para todo. Onde estão os alcançados pela graça? Ergue as suas mãos pelo amor de Deus. Você que sobreviveu a 2021, passou por 2022, chegou ao vivo em 2023,
respirando e na presença dele. O que é isso, pastor? É a insistência do teu pai sobre a tua... Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ei. Então veja que Pedro conhece Jesus, sabe quem é Jesus, mas talvez, escute isso aqui com atenção, estava faltando Pedro conhecer quem ele mesmo era. Escute isso aqui, esse tipo de autoconhecimento, geralmente você descobre de duas formas: ou quando você se frustra, ou quando você é colocado à prova. O próprio texto diz, palavras de Pedro: eu tentei fazer o que eu sempre faço a noite inteira e eu não consegui. Então veja que o clima está tenso, o negócio não está bom, não fluiu bem, porque talvez para mim ou para alguém aqui que seja um pescador amador, que de vez em quando pesca. Pastor, o que é um pescador amador? É aquele da linhazinha. Eu não sei se você faz isso, você bota um pedaço de alguma coisa na linha e fica lá. E quando o peixe vem, pastor, aí eu posto no Instagram, irmão, boto lá, pescador. Só que para mim não faz diferença pegar ou não pegar, porque eu não vivo disso. Mas para alguém que é profissional de pesca, ele não vai levar sustento para casa, ele não vai ter o que comercializar. Então é por isso que o clima não está bom, é por isso que Pedro está parado. E o fato dele estar lavando a rede é pior ainda, ele está mandando uma mensagem para a gente. Ele está dizendo que ele não vai tentar mais, porque só se lava a rede no fim do serviço. Então ele está dizendo: eu vou parar por aqui, eu não vou mais fazer isso, até Jesus chegar. Jesus parece que tem essa característica de fazer pessoas fazerem as mesmas coisas nos mesmos lugares, mas com resultados diferentes. É o tipo de coisa que você fez primeiro e não deu certo, fez de novo com Deus e agora deu. Você vai conhecer pessoas que não conquistavam nada até encontrar com Deus e não parar mais de conquistar. Pessoas que trabalham no mesmo lugar, na mesma repartição, uma ganha 10 salários, a outra ganha 1. A que ganha 10 está sempre endividada, e a que ganha 1 está emprestando dinheiro para quem ganha 10. É você chegar para uma pessoa que está no limite da sua vida e perguntar: como você está? E ela abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levanta. Pastor, quem são essas pessoas? São pessoas com sorte? Não, tira isso da sua vida, da sua cabeça. Sorte não existe, porque aqui com sorte ou sem sorte ninguém pegou peixe nesse dia. Pastor, são pessoas com talento? Não, porque Pedro tinha talento para pescar e os seus amigos também, mas mesmo assim ninguém pegou peixe. Pastor, são pessoas com poder aquisitivo para investir? Não, porque barco grande, barco médio, barco pequeno, estava todo mundo vazio. Então quem são essas pessoas, pastor? Me explica, por favor. E eu te explico. São pessoas com uma palavra liberada dos céus para a sua vida. Quando você está debaixo de uma palavra, prospera onde ninguém prospera, sobrevive onde ninguém sobrevive, dá a volta por cima onde os outros param. Debaixo de uma palavra você conquista, você não para, você insiste, você avança, porque debaixo de uma palavra nós nos tornamos invencíveis. Eu não sei como você cruzou aquelas portas, mas vai voltar para casa carregando uma palavra tão poderosa. Será que tem alguém me entendendo aqui? Quando Deus libera uma palavra para a tua vida, você nunca mais é a mesma pessoa. Tem alguém para pegar palavras proféticas aqui? Oi, irmão, você precisa aprender a pegar a palavra profética. Deixa eu te falar, a gente está no congresso de jovens. Eu fui líder de jovens durante 3 anos. Eu gostava de ficar na porta, eu era diácono. Gostava de ficar na porta da igreja recebendo os irmãos com um envelope de dízimo e oferta na mão. Eu ficava assim. Meu pastor sempre pregava sexta-feira no culto de doutrina da minha igreja. O meu pastor era um homem que tinha uma voz muito poderosa, uma mensagem muito forte. Porém, o meu pastor tinha uma característica: ele é manso, muito manso. O que significa isso, pastor? Ele fala devagar, anda devagar, se movimenta devagar. A gente falava: paz do Senhor, pastor. Ele: paz do Senhor, meus irmãos. Ele era assim. Ele é, porque continua vivo, graças a Deus, um homem de Deus. Até a rua ele atravessava devagar, irmão. Atravessava a rua e a gente falava: pastor, o carro aí, pastor. Ele: não atropela não, meu filho. Teve um dia que ele estava pregando, eu estava na porta, e eu vi que ele ficou um pouco empolgado, porque ele pregava muito manso, mas a gente que é do manto, a gente sabe quando alguém está, né? Quando o negócio está pegando, e eu vi que ele estava diferente. De repente, irmão, ele bateu o pé no chão, apontou para a porta e falou assim: Deus vai levantar no meio desta igreja um jovem que será um grande ganhador de almas. Quando ele disse isso, eu peguei o envelope, joguei para o lado e falei: sou eu!
eu. Uma irmã quase desmaiou, um jovem saiu correndo, mas eu agarrei aquela palavra e falei: eu vou viver tudo aquilo que está saindo daquele altar. Pastor, liberou para quem? Não sei para quem foi, mas eu agarrei e falei: essa palavra, ela vai ser para mim. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Eu sei que 2022 foi terrível, 2023 pior ainda, mas você chegou no final do ano respirando e adorando a Deus. Então se prepare, até o dia 31 de dezembro eu sirvo a um Deus que pode te surpreender de maneira extraordinária. Será que tem alguém para agarrar a palavra profética? Onde estão aqueles que gostam? Onde estão aqueles que agarram? Não deixa passar, pega e diga: eu vou viver. Você precisa pegar palavras proféticas. Veja que Pedro está decepcionado, lavando as redes, parando. Jesus libera o que para ele? Uma palavra. Ele diz: volta lá e faz de novo. Ou seja, levanta desse cenário de frustração. Bora, reage, meu filho. Já chegou até aqui, vai parar agora? Vai desistir? Pedro pega aquela palavra e levanta, uma palavra que vai contra aquilo que ele acreditava, contra aquilo que ele sabia, contra aquilo que os amigos dele poderiam dizer para ele: o peixe melhor é à noite, não é de dia. Mas Pedro pega aquela palavra, coloca no coração e vai. Eu preciso dizer isso aqui para alguém: você está proibido de desistir hoje daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você não está autorizado a cruzar aquelas portas afastado, desviado, querendo parar, porque é um ano difícil e não tem poder de apagar uma vírgula daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu estou sentindo uma presença poderosa aqui. Você não pode desistir agora. Pedro levanta e vai. Irmão, tem coisas que você precisa ir, como disse bem a nossa irmã cantora, contra aquilo que o mundo diz que é. Eu tenho 2 filhos. Meu filho mais velho é autista, pastor. Autista, Benjamin. Benjamin, peguei o diagnóstico dele. Paguei R$1.600 por um diagnóstico. Quando eu peguei que ele era autista, falei com algumas pessoas. Falei com um parente meu que estava do meu lado. Disse assim: olha, Benjamin é autista. Ele virou para mim e falou assim: que pena, porque agora vai ser dependente de você a vida inteira. E quando a palavra veio, a outra saiu. E eu falei: mentira! Ele se assustou e eu falei: ele vai crescer, vai ter filhos, vai dar frutos, vai fazer faculdade, vai participar da juventude, vai cantar no coral, vai ter filhos, vai ser homem de Deus, porque palavras contrárias não são mais poderosas do que palavras proféticas. Será que tem alguém aqui para guerrear pela sua casa? As palavras que você andou ouvindo, recebendo, isso não pode parar aquilo que você está gerando. Se tem um povo aqui gerando milagre, gerando provisão, abra sua boca. Não permita que o mundo abafe aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Diga: eu vou conseguir chegar aonde Deus quer me levar. Então veja, Pedro vai. Pastor, quando ele volta como? Cheio de peixe. Mais do que isso, mais do que isso. Ele não volta só com peixes, ele volta transformado. Porque qual é a máxima do texto? Ele vai sem peixes. Quando ele volta com peixe, o que ele deveria dizer? Senhor, obrigado, viu? Eu não tinha peixe, ia levar nada para casa, mas porque o Senhor liberou uma palavra, a rede encheu, muito obrigado. Era para ele fazer isso, mas ele não faz isso. Ele se prostra e diz: afasta-te de mim, sou pecador. Pastor, por que ele faz isso? É porque quando um homem encontra com Deus, irmão, ele descobre quem ele é. Jesus está dizendo para ele: Pedro, você não entendeu não? Te prosperar é um detalhe, te ver transformado é minha prioridade. É como Isaías capítulo 6, que está olhando para o alto, vê o céu aberto, vê anjo, vê adoração, vê o trono de Deus, e ao invés dele dar glória a Deus, ele fala: ai de mim. Por quê, pastor? Porque viu a santidade. Quando você descobre a santidade de Deus, você descobre que você não é tão santo assim. E ele diz: ai de mim, porque vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu mesmo tenho lábios impuros. Ou seja, os meus olhos viram o rei, e por isso eu não vou mais viver. De repente um anjo sai da formação, pega uma brasa do altar, não tinha outro lugar para ele pegar, tinha que ser lá mesmo, pegou do altar, foi na direção de Pedro, encostou na boca dele e falou: vai perecer nada, tudo aquilo que eu purifico, eu envio. Eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Pode ter entrado pesado, em pecado, sobrecarregado, cheio de problemas, mas quando
quando a palavra profética entra, Ele ergue a tua cabeça, transforma a tua história, zera o relógio, deixa a folha em branco, recomeça. Eu estou pregando um Deus de segunda chances aqui, um Deus que começa de novo, um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus de amor, um Deus que faz o que ninguém faz e opera aonde ninguém pode operar. Aí o que Jesus faz? Começa a pescar, irmão. Pastor, peraí, não vi Jesus pescando aqui não. Pescou. Por quê? Porque disse, não temais, porque a partir de agora serás pescador de gente. Pastor, qual é a prova que a pescaria de Jesus deu certo? É porque o texto diz, verso 11, e deixaram tudo e o seguiram. Eu poderia facilmente terminar aqui, devolver o microfone para o pastor e dizer, tudo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai realizar. Saia daqui com certeza, saia daqui com alegria. Só que eu não posso fazer isso agora. Por quê, pastor? Por causa de João 21, versículo 3. E Pedro voltou a pescar. Você sabe que de Lucas 5 para João 21 duraram praticamente 3 anos, 3 anos aproximadamente. Pedro viu o cego enxergar. Pedro viu o leproso ser curado. Pedro viu o cobrador de impostos se converter. E até morto voltar à vida, Pedro viu. Mas Pedro também viu chicote sendo preparado, os soldados se aproximando, a cruz lá no final. E quando o galo cantou, esse mesmo homem, de Lucas 5, empoderado, um homem que estava seguindo, um discípulo, teve coragem de falar, eu não o conheço. E quer saber de uma coisa? Analisando literalmente a frase dele, ele tem razão. Por quê, pastor? Porque quem conhece, não nega. João 21 não é voltar para um hobby. João 21 não é voltar para um esporte. João 21 é voltar para uma vida antiga. João 21 é voltar a fazer o que não deveria mais. E sabe o que acontece? Ele fica decepcionado de novo, na mesma praia, no mesmo lugar, sem peixe na rede. Porque Pedro quer viver coisa nova fazendo coisa velha. Pedro quer viver coisa inédita, nadando num mar que já tinha passado. Pedro está querendo ver coisas novas acontecendo, voltando a fazer aquilo, saindo do lugar que Deus tirou ele. Aí ele não tem nada, ele volta para a praia decepcionado, sem peixe, sem nada, encontra com Jesus. Jesus faz uma pergunta, tem alguma coisa aí para comer, Pedro? E ele responde, não, claro que não tem, é óbvio que não tem. Não tem como você ser bem sucedido voltando a fazer aquilo que você não deve mais fazer. Todo mundo que retrocede fica vazio, não tem nada. Aí Jesus vira para ele e fala assim, então volta lá e faz de novo. Mesmo pescador, mesma decepção, mesmo problema, mesmo milagre. Quem disse que Deus não pode fazer na tua vida o que já fez uma vez? Quem te falou que Deus não pode realizar de novo os seus grandes feitos? Você está enganado. Eu oro, digo, Deus, o Senhor fez daquele jeito, faz mais uma vez. Deu livramento daquela vez, dá mais uma vez. Curou daquela vez, cura mais uma vez. Você não ora a Bíblia não? Eu oro, eu digo, Senhor, lembra de Isaías 59 que diz que a tua mão não está encolhida para abençoar, e os teus ouvidos agravados para ouvir. Lembra, Senhor, de Mateus 21, 22, e tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Lembra, Senhor, de João 15 que diz que se as tuas palavras estiverem em mim e as minhas estiverem em vós, tudo o que pedides vos será feito. Lembra, Senhor, que o Senhor falou para Marta, ela estava desesperada, João capítulo 11, e disse, Marta, se credes, verás a glória de Deus. Eu digo, lembra, Senhor, de Atos capítulo 3, Pedro e João estão entrando na porta do templo, tem um coxo na porta, ele não tem nada, ele pede uma esmola, ele diz, não tenho prata e não tenho ouro, mas eu carrego uma coisa que vai te colocar de pé para sempre. O Deus que opera no passado é o Deus que opera no presente e já preparou. Será que tem alguém para receber isso aqui? Pelo amor de Deus, há um Deus que ainda está vivo e operando nessa terra. Então Pedro vai de novo no mesmo lugar pescar. E quando ele vai, ele não anda muito. Primeiro texto foi no mar profundo, segundo texto está no raso. Quando ele vai puxar, já está cheio de peixe. E ele vê que está cheio, 90 metros da margem. Ele começa a chamar João. Veja que cena, Pedro olhando para o peixe, João olhando para a praia. Pedro olhando para o peixe, João olhando para o dono do peixe. Pedro olhando para baixo, João olhando para frente, dizendo para ele, Pedro, eu acho melhor você olhar para lá. Pedro dizendo, me ajuda aqui, está pesado. E ele dizendo, eu acho melhor você olhar para lá. E ele dizendo, você não vai me ajudar não. E aí João fala a palavra-chave, Pedro, é o Senhor. Pedro veste a túnica, pula no mar e vai nadando. Não espera o barco, não espera os peixes, não espera os amigos, não espera os companheiros. Por quê? Porque nada mais importa. Peixe não importa mais, barco não importa mais, milagre não importa mais.
porque aquele que vive está me chamando de novo. Pedro vai nadando em direção a ele, e Jesus não tinha necessidade nenhuma de passar por aqui. Por quê? Porque estava ressurreto, glorificado, indo em direção à glória, estava vivo de novo, mas decidiu parar no meio da frustração de um homem para dizer: voltei por tua causa, voltei porque tenho propósito com você, voltei porque te amo, porque quero te usar. Só quem andou por essas praias do mundo desviado sabe o que é o valor de ver Deus voltando por tua causa aí dizendo: tenho algo novo para fazer com você mais uma vez. Jesus da glória, onde estão os resgatados por Ele, os lavados e remidos, aqueles que estão dizendo: pastor, eu saí, quando eu voltei Ele estava lá para me esperar e dizer: eu estou aqui por sua causa, meu filho. Só quem foi resgatado, erga as suas mãos e me ajude a adorar. Os lavados, os remidos, aqueles que estão dizendo: eu posso estar aqui, mas eu não sou daqui, eu sou de lá. Oh. Irmão, Pedro vai nadando. Quando ele chega na praia, tem peixe pronto. Pastor, Jesus fez uma mesa. Irmão, acho que fez. E o peixe está cozido, pronto para comer. Pedro deixou o peixe para trás, mas encontrou peixe cozido. Deixou peixe cru, encontrou peixe pronto. Deixou um peixe no estado natural, encontrou peixe daquela forma que nós gostamos de comer. Eu falei: Senhor, por que Pedro encontrou peixes assim? E Deus falou comigo: presta atenção, Miguel, tudo que você deixa por Deus volta para você com outro valor. Não tem renúncia que você não faça, que Deus não te recompense duplamente. E aí ele vai nadando até o peixe. Quando ele chega para comer, a Bíblia diz que Jesus come. Você precisa entender, ele está vivo, e vivo de novo, glorificado, venceu a morte, indo em direção ao céu. Não precisava comer nada da terra, mas se for para descer e para ter relacionamento contigo e te encontrar de novo, ele faz. E ele ainda diz mais: tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pegar. E a Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Irmão, por que contaram, né? Por que eles contaram? Porque pescador profissional não conta quantos peixes pegou, vende por quilo, vende por tonelada. Eu já fui em mercado de peixes, eu vi. Eles contaram, e eu vou dizer para vocês por que eles contaram. Porque essa rede não suporta o tamanho desses peixes. Eu já estive lá e eu vi a rede que eles pescavam. São uma rede que só sustenta no máximo 80 peixes. Aqui tinham 153 grandes peixes. Eu imaginei ele olhando e dizendo assim: peraí, tem muito peixe para pouca rede. E o texto diz que apesar de serem tantos peixes, a rede não se rompia. Ou seja, tem peixe demais aí, vamos contar que eu acho que isso é milagre. E aí começa 1, 2, 3, 4, 5 e dá 153 grandes peixes. Eu gosto disso aqui, por quê? Porque em Lucas 5 a rede rompia, João 21 não rompia. Pastor, e por que não rompeu? Se era uma rede pequena para muito peixe. É porque quando você está debaixo de uma palavra, irmão, você suporta o que você não aguentaria suportar. Sabe aquele problema que era para te destruir e não te destruiu? É porque você tem uma palavra sobre a tua vida. Sabe aquele dia que você falou: dessa vez eu não vou suportar, eu vou parar, não parou e está vivo? É porque tem uma palavra sobre a tua vida. Sabe aquela situação terrível que ia acabar com você e não acabou? É porque existe uma palavra daquele que vive e reina sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra, suporta o que não era para suportar, dá a volta por cima onde era para parar, vence aonde ninguém vence, porque debaixo de uma palavra chegamos aonde Deus quer nos levar. Pastor, entendi tudo. Eu quero aqui pregar nesses rápidos minutos sobre essa parte aqui. Por quê? Porque Pedro come, Pedro tem peixe, Pedro está de volta. Só que quando Jesus vira para ele, a única pergunta que Jesus disse para Pedro é: e aí? Me ama ainda? Você sabe que Pedro negou e voltou e desviou. Só que a única pergunta que ele diz é: você ainda me ama? Você sabe que o grego existem vários tipos de amor, não é? O amor ágape, o amor eros, o amor storge, o amor phileo. O amor no português é uma coisa só, mas no grego tem vários. Você estuda a Bíblia, você sabe. O amor ágape faz relação a Deus com o homem. Quando diz assim, o amor é ágape, é um amor incondicional. É um amor que fala do homem com Deus. Quando diz o amor é filéu, ele diz que o amor é de amigo, o amor de companheiro. Quando ele diz o amor eros, ele fala que é o amor de um homem com uma mulher casada. Então quando ele diz: Pedro, você me ama, ele está dizendo: você me ágape. E Pedro está respondendo para ele: eu te filéu, eu te amo como um amigo.
Ele pergunta de novo: você me ama como eu te amo? Você me ágape, Pedro? E ele diz: eu te amo como um amigo. Pela terceira vez, Jesus muda o verbo e fala: você me ama como um amigo então? E Pedro começa a chorar e começa a dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz uma palavra para ele que mexe com a minha alma. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Volta a trabalhar para mim, volta a ser pastor, volta a ser trabalhador. Pastor, pergunta que fica na mente qual é: por que Jesus permitiu que Pedro voltasse a trabalhar para ele, se ele não ama como deveria amar? Eu perguntei isso para Deus e falei: Senhor, ele está dizendo que te ama como um amigo, e ainda assim o Senhor está falando trabalha para mim. E Deus falou comigo: presta atenção, Miguel, ele está jogando limpo, ele está falando a verdade. Ele está dizendo: eu não te amo, mas como o Senhor queria, mas eu não vou parar de tentar continuar te amando do jeito que o Senhor quer. É por isso que quando chega na carta de Pedro, ele escreve o amor ágape mais de 9 vezes. É o tipo de gente que está dizendo: eu posso não te amar aqui assim, mas eu não vou parar de tentar chegar aonde o Senhor quer me levar. É o tipo de gente que está dizendo: eu errei ontem, mas hoje eu estou na casa de Deus. Eu posso ter deslizado, mas eu voltei para a casa de Deus. Porque tem gente que não consegue ficar longe dele. Somos marcados, somos escolhidos, são aqueles que um dia encontraram com ele e estão dizendo: pastor, andei onde não deveria, nas praias do mundo, mas eu não deixo de amar a ele. É por isso que eu estou aqui para dizer: tu sabes que eu te amo. Porque se fosse eu no lugar de Jesus, eu diria para ele: ei, Pedro, peraí, ó, faz o seguinte, vai embora, você perdeu sua oportunidade. Ou então eu diria para ele: quer saber, Pedro, eu vou te perdoar, mas você fica lá e eu aqui. Ou então eu diria para ele: Pedro, eu te perdoo, mas a gente se encontra outro dia e a gente conversa sobre isso. Ou então eu faria um estilo vítima, eu diria: Pedro, logo você faz isso comigo, eu não esperava de todo mundo, menos de você. Ou então eu diria isso: acabou a sua chance, você não tem mais oportunidade comigo. Só que escute, a única pergunta que saiu da boca de Jesus foi: você ainda me ama? Tu me amas ainda? Porque para Jesus mais importa o que você faz quando vem do que o que você faz quando vai. Porque se um erro definisse a história de alguém, ninguém estaria aqui. Porque se um erro definisse uma história, nós chamaríamos Abraão de mentiroso, porque disse que Sara não era esposa, mas chamamos ele de pai da fé. Se um erro definisse uma história, nós chamaríamos Isaac de mentiroso, porque disse que Rebeca não era esposa, mas chamamos ele de filho da promessa. Se um erro definisse uma história, nós chamaríamos Davi de adúltero e assassino, mas chamamos ele de homem segundo o coração de Deus. Se um erro definisse uma história, nós chamaríamos Isaías de profeta de lábios impuros, mas chamamos ele de profeta messiânico. Se um erro definisse uma história, nós chamaríamos Paulo de assassino, perseguidor da igreja, apedrejador de crentes, mas chamamos ele de pregador dos gentios, o maior escritor da Bíblia. Se um erro definisse uma história, nós chamaríamos Pedro de ignorante, cortador de orelha, negador de Jesus, mas chamamos ele de pregador do Pentecostes, salvando 3.000 almas na primeira mensagem que pregou. Porque o teu erro não vai definir quem você é, mas o teu acerto vai. Não é o que você fez que vai definir, é o que você faz aqui hoje na presença dele. Porque o teu erro não vai contar a tua história, mas o teu arrependimento, a tua convicção, a tua volta, o teu conhecimento, a graça sobre a tua vida tem poder de escrever uma história nova na sua vida, meu jovem. Será que tem alguém aqui para me ajudar a adorar aquele que vive e reina para todos sempre? Nós só temos vida porque ele vive. Nós somos resgatados porque ele vive. Ele volta para nos buscar porque ele vive. Só tem congresso, só tem pregador, só tem cantor, só tem pessoas e corais, é porque ele está vivo. Nós não servimos a um Deus que está enterrado. A tumba está vazia e eu posso dizer: eu fui lá e eu vi. Comecei a chorar, tirei uma foto e falei: essa é a foto da minha vida. Por quê? Porque através dessa tumba vazia, aquela cruz que não está lá, eu tenho vida e vida em abundância. Onde estão aqueles que receberam vida dele aqui? Eu já estou terminando. Nós estamos no mês de outubro. As pessoas caracterizam o mês de outubro como outubro rosa, mas nós saímos agora do setembro amarelo. Setembro amarelo fala de suicídio, é o combate a suicídio. O meu pai se matou quando eu tinha 4 anos de idade. Deu um tiro na cabeça dentro de casa. Eu cresci com medo, cresci com conflitos, cresci com tendências suicidas. Quando eu vi um prédio alto, eu pensava: pulo ou não pulo? Eu sempre tinha esse conflito, até que um dia eu entrei numa igreja com 30 membros, e eles começaram a cantar em espírito e em verdade. Vamos pensar numa música terrível. Comecei a prestar atenção na letra e a letra disse: Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Quando a letra disse isso, eu pensei na minha mente: por que
que eu tenho que entregar o meu viver para o Senhor Jesus, se eu já sou filho de Deus? Não é assim que as pessoas dizem? E a música me respondeu, e ela disse: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Comecei a chorar, o menino chegou do meu lado, o líder de louvor falou: tá chorando? Eu falei: tô. E ele disse: você tá bem? Eu falei: eu acho que não. E ele falou assim: é porque você não sabe que eu estou orando por você há 3 anos. Eu falei: sério? Eu falei: qual é a oração que você fazia? Ele disse: pega ele, Jesus. Eu falei: o que eu tenho que fazer agora? Ele falou: vá lá na frente, levante a mão e aceite o Senhor Jesus. Foi o que eu fiz. E quando eu cruzei aquelas portas, eu escutei uma voz dizendo: Miguel, a partir de hoje, na tua casa, ninguém mais vai se matar, porque eu vim para te dar vida, e vida em abundância. E quando eu cruzei aquelas portas, eu não era casado, eu não tinha filho, nem namorado eu tinha, mas eu cruzei declarando uma palavra profética. Eu disse: a partir de hoje meus filhos vão crescer, meus netos vão crescer, os meus bisnetos vão crescer. Eu vou escrever uma história e um legado, porque não tem maldição hereditária que resista a alguém que tem aliança com aquele que vive, aquele que... Onde estão aqueles que têm aliança com Ele? Aqueles que estão declarando: eu vivo para Ele, porque Ele vive por mim. Onde estão os lavados e remidos? Os que acreditam: Deus te trouxe aqui para mudar a tua história para sempre. Não, pastor, eu vim porque eu quis, eu vim porque alguém me chamou, eu vim porque eu passei na porta. Você veio porque Deus trouxe você e quer transformar a tua história para sempre. Quero te convidar a ficar de pé. Oh, aleluia! Cadê o louvor? Meu Deus! Aleluia. Eu fui líder de jovens, irmãos. Vocês sabem que no Rio de Janeiro existe um lugar de carnaval chamado Marquês de Sapucaí. É um lugar terrível. Nós fomos um dia evangelizar lá. Eu não queria ir, porque eu achava que a gente não tinha que estar ali. Mas um garoto, ele fez força e falou: vamos. E eu fui um dia. Ele conhecia alguém, pastor Jeconias, colocou a gente na concentração. Eu via aquelas pessoas entrando e eu ficava encolhido com o papel da igreja na mão. Um menino que levou a gente, ele era bem pequenininho, mas ele era muito abusado. Ele dava o papel para todo mundo. E ele pulava, ele entregava. Teve um momento que entrou um jovem desse tamanho. Ele tinha uma roupa dourada, um corpo pintado. Ele estava entrando, pulando. O menino pulou na frente dele, pegou o papel e falou: Jesus te ama. O movimento do jovem foi esse. Ele estava entrando. Quando ele pegou o papel, ele parou, ficou olhando para o garoto olhando para ele. E ele disse: Jesus te ama. E de longe eu vi, eu pensei assim: agora ele vai apanhar. Mas o jovem olhou para ele e disse: eu acho que Jesus me ama mesmo. E o garoto falou: por quê? E ele falou: porque eu já ouvi isso hoje 6 vezes. O menino pegou o papel, deu meia volta, começou a ir embora. O garoto falou: volta aqui, deixa eu fazer uma oração por você. E ele disse: eu preciso ir para casa, eu não posso mais entrar aí. E o garoto falou: mas vem cá, deixa eu pegar seu telefone. E ele disse: não, deixa eu ir embora. E o garoto indo embora, saindo, eu disse: vai atrás dele, pega pelo menos o telefone para a gente orar. E ele disse: eu tenho que ir para casa. Aí o menino perguntou: por que você tem que ir para casa? E ele falou: a minha mãe está de joelho. E ela disse para mim: você não entra naquele lugar, porque o amor de Deus vai trazer você de volta para casa. Eu não sei como você entrou aqui, talvez no limite, talvez com o pé no inferno, mas eu preciso te dizer: o amor de Deus chegou aqui nesta casa. Há uma graça que está dizendo: eu vou te restaurar, vou te trazer de volta, porque a morte foi vencida. O céu está sobre os seus pés. Ele está sentado num alto e sublime trono. O seu cabelo é branco como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente. A sua voz é como um som de muitas águas. Da sua boca sai uma espada mais afiada que 2 gumes. E ele virá sentado sobre um cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde estão os filhos do Altíssimo? Aqui, erga suas mãos.
Estamos jovens para dizer que a morte foi vencida, que o céu está cheio, que a tua vida não está vazia, porque Ele vive e reina para todo sempre. Diga. Venceste, diga. A véu se rompeste. Diga, a tumba está vazia. A tumba vazia agora está. Será que tem alguém para declarar que os céus te adoram? Deus te adora, proclama a tua glória. Diga, ressuscitaste. Vivo, vivo. Diga que Ele é invencível. És invencível. Deus inigualável. Hoje pra sempre reinará. Diga, teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Segura, louvor. Poderoso esse nome. Só a igreja. É. Poderoso esse nome é. Sobre o nome de Jesus eu declaro, você é livre. De Jesus, meu. Escute isso aqui. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu sei que Deus trouxe você aqui hoje. Não, pastor, eu vim porque eu quis. Eu vim porque alguém me trouxe. Não, você veio porque Deus trouxe você. Você veio porque Deus marcou um encontro com você para mudar a tua história aqui. Porque nós não fazemos congresso só para ouvir música e pular, mas para despovoar o inferno e encher o céu de gente. Porque avivamento não está baseado em marchar e no poder. Avivamento está baseado em vidas se rendendo no altar de Deus. Isso é o que move a igreja. Então, se você precisa hoje voltar para Jesus, você que desviou, saiu por algum motivo que não nos interessa saber qual é agora. Você que saiu, mas precisa voltar. Ou você que nunca fez isso. Pastor, eu nunca fiz. Eu venho à igreja, eu me sinto bem na igreja, eu gosto, mas eu nunca fiz isso. Chegou a hora de você fazer. Deus marcou um encontro com você. Se você precisa voltar para Jesus, ou aceitar Ele pela primeira vez, peça licença da onde você está. Sai andando nesse corredor e vem aqui, nós vamos orar por você. Vai acontecer o que, pastor? Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Aonde está você? Isso, meu filho, venha. Eu estou sentindo a presença dele aqui. És invencível. Isso, meu filho. Volte para casa. Onde está a próxima pessoa para voltar para Jesus? Volte para casa. Tem alguém para dizer que Ele é invencível? Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Saia do seu lugar, volte para Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste. São os resgatados, os lavados, os gemidos. Oh, graça maravilhosa. Os céus te adora, proclama a tua glória, pois ressuscita. Onde estão os batizados com o Espírito Santo aqui? És invencível! És invencível! Volte, meu filho! Inigualável! Hoje pra sempre reinará! Diga, teu é o reino, Senhor! Teu é o reino, tu é a glória! Ele vive, Ele vive, Ele vive! Acima de todo nome está. Tem mais alguém? Segura, louvor, segura um pouquinho. Eu tenho uma palavra para você que está aí ainda. Deus tem um projeto na sua vida e Ele está dizendo: eu quero restaurar você. Eu quero curar suas feridas, moça. Eu te repreendo, síndrome do pânico, depressão, complexo de inferioridade. Você não tem mais espaço aí. O Deus que cura as feridas está nesse lugar. Saia do seu lugar e seja absolutamente livre. Onde está você? Deus falou comigo que está faltando gente, e eu estou te esperando. Nós vamos orar por você. Pastor, por que o senhor insiste?
É porque pode ser o nosso último culto. Como assim, pastor, nosso último culto? Eu posso morrer? Não, ele pode voltar. E sabe o que ia acontecer? Pergunta o nome de um deles aí pra mim, por favor. Só um. João. Sabe o que ia acontecer com o João alguns minutos atrás? Se o Senhor volta, o João ia ficar sentado ali parado, vendo a igreja desaparecendo, os microfones caindo no chão, os instrumentos também, os bancos vazios. E ele ia pensar, o que que houve aqui? Todo mundo desapareceu, mas agora, porque saiu dali, veio andando para cá, confessou o Senhor Jesus como Senhor, vai ouvir a doce voz dele dizendo: vinde a mim, João. Adentrai-vos para o reino que eu vos preparei desde a fundação dos séculos. Aonde está você? Tem mais alguém para a gente orar? Aonde está você? Cadê você? Sai do seu lugar. Será que tem alguém aqui no coral que precisa voltar para Jesus? Está usando blusa do congresso, mas precisa fazer isso? Sai do seu lugar agora. Deus tem um projeto para fazer na sua vida. Não fique aí, sabe por quê? Pode ser a nossa última noite. Deus está colocando no meu coração pessoas aqui, aonde vocês estão. Seja corajoso, vença. Deus tem um projeto na sua vida, quer mudar a tua história, quer transformar você. Pode ser a sua última chance de mudar. Deus está dizendo: eu tenho algo poderoso para fazer em você e através de você. Eu tenho mais 2 minutos para vencer essa guerra contigo. Aonde está você? Tem mais alguém para fazer isso? Pastor, eu tenho vergonha. Vença. Pastor, eu tenho medo. Vença. Nós estamos travando uma guerra aqui, e eu quero te dizer que em nome de Jesus você é livre para tomar essa decisão e voltar para casa. Ponho diante de vós 2 caminhos, diz a Bíblia, o da morte e o da vida. Escolhe, pois, a vida. É você que escolhe aonde você vai querer passar a eternidade. Aonde você está? Tem mais alguém? Eu vou passar o microfone para o pastor, mas eu preciso que você venha. Eu preciso que você venha. Seja corajoso. Mude a sua história aqui. Venha correndo para cá. Eu acredito que você consegue. Eu acredito que você consegue isso. Traga ela. Eu acredito que você consegue. Pastor, por que ela demorou? Está travando guerra. Você não sabe os leões que ela mata para chegar até aqui. Você não sabe os problemas que ela enfrenta, mas eu sei de uma coisa: ela acabou de vencer, e porque ela veio, Deus vai guerrear as suas guerras com ela aqui. Tá faltando gente. Aonde está você? Eu já estou terminando, eu não tenho mais tempo. Eu preciso que você volte para casa. Isso, venha. Espírito Santo de Deus, aonde houver alguém preso, onde houver alguém preso, amarrado, que está sem forças para sair, liberta ele agora. Você que está assistindo pela internet, que está aceitando Jesus pelo YouTube, eu libero uma bênção de Deus sobre a tua vida. A graça te alcançou, porque Deus não está restrito a lugares. A palavra vai aonde Ele quer que ela vá. Aonde está você que precisa ser livre? Traga ela, isso. Ei, Deus quer salvar você, quer mudar a tua história. Seja corajoso. Está faltando um jovem homem aqui. Aonde está você? Cadê você, meu filho? Venha. Você não tem promessa? Você não carrega promessas? Não disseram para você que você ia chegar? Sabe por que você não está vivendo promessa? Porque você está fora do centro da vontade. Mas se você volta para o centro da vontade, todas as promessas são liberadas para a sua vida de novo. Aonde está você? Saia do seu lugar e seja livre. Cadê você? Maria Clara está voltando para o YouTube. Maria Carla, Deus te abençoe, Maria Carla. Seja livre aonde você estiver. Cadê você? Aonde está você? Eu vou perguntar pela última vez. Se tiver mais alguém que está sem forças para sair do lugar, mas quer fazer isso, erga a sua mão assim. Cadê você? Que precisa fazer isso, não tem forças para fazer, mas quer mudar a sua história. Um jovem desse vai sair correndo, vai te dar um abraço, e você volta para Jesus. Tem alguém que precisa fazer isso? Aonde está você? Pelo amor de Deus, não vá para casa sem Jesus. Vá para casa cansado, mas não vá para casa sem Jesus. Vá para casa com sono, mas não vá para casa sem Jesus. Tem mais alguém para fazer isso? Tem mais alguém? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Eu vou passar o trabalho para o pastor. Aonde está você? Tem mais alguém? Cadê o jovem que precisa? Levantou a mão? Isso, pega ele aí. Traz ele que ele consegue, traz ele. Isso. Tem alguém sendo livre aqui, pelo amor de Deus. Se o céu entrou em festa, a igreja precisa entrar também. Tu é a glória. Ei,
Jesus está aqui, irmão. Espírito de Deus, és invencível, Jesus. És invencível.